Que bom fazer parte da sua vida com o Vida e Saúde. É muito bom ter você aqui comigo. Vamos prestar bastante atenção nesse assunto de hoje, que pode salvar, que pode mostrar pra gente que fazendo o diagnóstico, a gente evita muitas sequelas. Então fica junto com a gente. Eu trago aqui no Vida e Saúde hoje um pensamento muito interessante que vem do teólogo, Dr. Dwight Moody, disse o seguinte: caráter é o que você é no escuro quando não tem ninguém olhando. E de fato, não é? Quem a gente realmente é quando não tem ninguém olhando, as decisões que a gente toma, as escolhas que a gente faz. Então, se você tem vergonha daquilo que está acontecendo no escuro, quando ninguém está observando, se você sente que tem falhado, eu queria te dizer que você pode confiar em Deus e pedir para que Ele te ajude a reformular o seu caráter. Ele tem poder para isso, viu? E eu tenho orado pelos nossos amigos aqui que assistem a TV Novo Tempo. Você, então, que está nos assistindo agora, está em nossas orações. Saiba que Deus está mandando poder especial para as mudanças tão necessárias na nossa vida. Bom, doutora Tamara Lovato está aqui com a gente. Quero já agradecer. Obrigada, viu, doutora, por participar aqui no Vida e Saúde. O teste do pezinho, como eu disse logo no comecinho do programa, esse dado é de alguns anos atrás, 3 anos atrás mais ou menos, e mais de 17 mil recém-nascidos foram diagnosticados com alguma das doenças que o teste do pezinho detecta. Isso é um grande avanço, não é não? Sim, isso é um grande avanço e é uma grande conquista do Sistema Único de Saúde, que apresenta cobertura nacional para o teste. Tem capacitação laboratorial e técnica para a realização desse teste no país inteiro. Então, isso é uma grande conquista que o nosso país tem em termos de saúde pública, pois esse é um teste assim, que é muito simples e que pode salvar milhares de crianças. Agora, doutora, nesse momento especial de pandemia que a gente está vivendo, muita coisa com relação à saúde ficou meio que nebuloso. Devo fazer, não devo fazer? Tem algum cuidado especial durante essa época de pandemia pelo Covid-19? Será que os pais podem fazer o exame sem medo algum? Porque gera essa insegurança, justamente porque a gente que é leigo, que não é profissional da área da saúde, fica pensando, será que é mais uma possibilidade de contágio pelo Covid-19? Fala pra gente sobre isso, doutora, sobre a segurança de se realizar o teste do pezinho mesmo durante a pandemia. Olha, essa questão é muito interessante, é muito importante a gente discutir sobre isso, porque assim, nós agora nesse momento da pandemia devemos tomar todos os cuidados, né? Sair apenas para locais essenciais, mas alguns testes, alguns cuidados com o recém-nascido e com a criança a gente não pode deixar de fazer. E um deles é o teste do pezinho, né? O teste do pezinho geralmente ele é colhido ou em unidades básicas ou em laboratórios particulares, onde a gente vai ter o distanciamento, né? A gente vai usar uma máscara de proteção, chegar em casa, fazer a limpeza, fazer a higiene das roupas, das mãos, tomar banho, dar banho na criança. E sim, se a gente mantiver os cuidados, a gente tem segurança para ir fazer e ele é essencial. Então, não é algo que eu posso deixar para o mês seguinte ou para o fim do ano, não tem como adiar. Então, assim, o recém-nascido, né, ele é de risco, pois ele é muito sem imunidade, enfim, ele é uma criança que a gente tem que tomar todos os cuidados, mas ele precisa realizar o teste do pezinho, sim. Deixa a gente então, entender teste do melhor. Pezinho, vacinação. O teste do pezinho não é realizado logo quando a criança nasce, no próprio hospital. Então, ela precisa de quanto tempo, qual é o prazo mínimo para realizar o teste e o máximo, doutora, para a gente poder ficar dentro dessa proteção ou dessa segurança do diagnóstico? Bom, o teste do pezinho ele é realizado entre o 3º e o 5º dia de vida. Então, na maioria das vezes, a criança já recebeu alta da maternidade. Então, aquela criança que precisa ficar internada, então algumas maternidades fazem, né, esse teste, quando a criança está internada, se a criança fica ali mais tempo, mas na maioria das vezes a criança já teve alta, já recebeu alta para casa. Certo. Então, a criança vai para sua casa e ela faz posteriormente o teste, tá? E é seguro, você, claro, precisa tomar todos os cuidados, mas isso é seguro e tem que ser feito, precisa ser feito. Doutora, a gente trouxe aqui
uma comparação de 2 testes do pezinho. O teste do pezinho básico e o teste do pezinho ampliado. E na maternidade ou na unidade onde for ser realizado o teste, normalmente o enfermeiro vai perguntar, né? Quer fazer, ou o atendente ele vai perguntar, quer fazer o ampliado ou quer fazer o básico? Vamos tentar entender as diferenças deles, doutora? O teste do pezinho básico, ele detecta apenas quantos % de doenças congênitas? Eu tenho aqui, olha, é bem menor do que o teste ampliado. Sim, a gente precisa ter em mente que, assim, o SUS, ele oferece o teste do pezinho básico, tá? O teste do pezinho básico, ele cobre 6 doenças que tem, dentre as doenças congênitas e hereditárias, são as de maior importância e de maior urgência do tratamento. O teste do pezinho ampliado, ele é oferecido pela rede privada. Então, ele é um teste que é feito ou particular ou por convênio, tá? E ele tem uma cobertura maior. Mas essa cobertura é ampliada para doenças mais raras, né? De uma forma geral, as doenças que o teste do pezinho testa já são doenças mais raras, mas o teste do pezinho ampliado ainda são doenças ainda mais raras, tá? Então, ele está indicado, assim, se você precisa, se você tem alguma doença na família, se você tem alguma questão que você está precisando investigar, né? De uma forma geral, o teste do pezinho convencional, ele é suficiente para a triagem do recém-nascido que nasce saudável. Só para a gente ter uma ideia mais clara, mais precisa, o teste do pezinho básico detecta 6 dessas doenças bem raras, enquanto que o teste do pezinho ampliado detecta 53. Mas realmente o que o sistema público de saúde oferece já dá uma boa segurança para os pais, né? Doutora, ele então é feito na rede pública e privada, o teste do pezinho básico, então mesmo que eu esteja numa unidade privada, eu posso pedir o básico, né? Sim, pode pedir o básico. O teste do pezinho ampliado não é obrigatório? Ou é obrigatório? Não, ele não é obrigatório, né? Ele é realizado geralmente quando você quer ter uma segurança e você quer testar o maior número de doenças, ou você tem alguma indicação de histórico familiar, alguma questão de suspeita gestacional, de alguma doença mais rara. Já o teste do pezinho básico é obrigatório. Toda criança precisa fazer. O teste do pezinho básico, ele é obrigatório e você pode fazer ele tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, ele é gratuito. O teste do pezinho ampliado, em alguns países, já é considerado um teste obrigatório e gratuito também, mas ainda aqui no Brasil não, né? Sim, aqui no Brasil ainda não. Doutora, eu quero saber o seguinte, quais são dessas doenças que a gente mencionou, dessa proteção que a gente está tendo aqui do teste do pezinho, quais são as mais comuns? Você poderia explicar rapidamente para a gente, doutora? Olha, as 6 doenças que o teste do pezinho básico cobre são fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a deficiência de biotinidase, hemoglobinopatias, e isso inclui a doença falciforme, fibrose cística e hiperplasia adrenal congênita, tá? Essas são doenças que são ou hereditárias ou são doenças congênitas, ou seja, presentes desde o nascimento, tá? E por que a gente tem que fazer esse teste no tempo que foi estipulado, que é do 3º ao 5º dia? Porque são doenças geralmente muito graves, que cursam com sintomas logo no começo da vida do bebê. Então, elas vão repercutir logo em seguida. E se elas não forem diagnosticadas, o bebê pode ficar com sequelas para o resto da sua vida, tá? Então, por isso que é importante a gente levar a criança para fazer o mais rápido possível, dentro desse período estipulado, que é do 3º ao 5º dia, para ter esse diagnóstico o mais rápido possível também. Doutora, quando a gente recebe o teste do pezinho, o que os pais precisam fazer se percebem que tem uma alteração? O próprio profissional de saúde já vai encaminhar para uma consulta com um especialista ou os pais precisam buscar?
Olha, isso vai depender de onde foi feito esse teste. Se foi feito num laboratório particular, se for feito na rede pública. E dependendo da organização da rede pública, esse teste já é enviado para uma unidade de saúde ou o paciente precisa buscar. Então, isso vai depender do local onde foi feito. Tá? De qualquer forma, seja enviado para o paciente ou diretamente para o pediatra, esse teste ele precisa ser interpretado por um profissional de saúde e se vier qualquer alteração, sim, essa criança será encaminhada para um serviço especializado. Tá. Uma outra dúvida que pode surgir são com aqueles bebês que nasceram antes da hora ou com baixo peso. Eles também precisam realizar o teste do pezinho ou tem algum diferencial na conduta com esses bebês, doutora? Sim, esses bebês também precisam realizar o teste do pezinho, né? A diferença que a gente vai ter é que, às vezes, eles vão precisar realizar mais de um teste. Então, o bebê prematuro, por exemplo, às vezes ele vai precisar, dependendo da prematuridade, do grau de prematuridade que ele tenha, ele vai precisar repetir esse teste com um intervalo, por exemplo, de 15 dias ou de um mês, tá? Então, dependendo da prematuridade que ele teve. E digamos que um bebê não tenha sido testado dentro do prazo preconizado, lá dos 3 aos 5 dias de vida, né? O resultado tem a mesma validade, doutora? Sei lá, ele foi diagnosticado mais tardiamente, com 20 dias, com um mês? Sim, o resultado, como são doenças, né, ou genéticas ou congênitas, então a tendência dependendo até agravar o quadro, então a gente vai ter, sim, o resultado confiável. Qual que é a diferença? A diferença é na possibilidade de tratamento. Então, se eu diagnostico uma criança aos 5 dias de vida, a possibilidade que eu tenho de tratamento é muito boa e a chance dessa criança não ter sequelas é muito maior do que uma criança que foi diagnosticada, por exemplo, com 1 mês de vida. Então, eu consigo diagnosticar com 5 dias e com 30 dias. A diferença é que a criança que com 5 dias pode não ter nenhum sintoma e ter uma vida normal, a criança que foi diagnosticada mais tardiamente pode levar sequelas para o resto da sua vida, tá? Certo. Então, esse momento... um dado interessante que a gente tem é que, fora mesmo da pandemia, a gente tem um dado que 45% apenas das crianças são levadas no tempo ideal. Os outros 55% das crianças são levadas fora desse período, tá? E 1% das crianças acima de 1 mês de idade. Então, a gente acaba tendo um atraso importante dos diagnósticos. Puxa vida, você que é pai, você que é mãe de primeira viagem, às vezes dá uma dosinha, né, de furar, de fazer um exame. Eu queria que a senhora explicasse, doutora, o recém-nascido parece ter uma grande capacidade de recuperação também, né? Sim, então é uma coisa que a gente não pode considerar irrelevante. O bebê, sim, ele sente dor, o bebê, ele sente medo. Então, ele vai sentir a ansiedade dos pais, ele vai sentir ali a picadinha para a coleta do sangue, né? Mas a gente tem também métodos para aliviar a dor, para aliviar a ansiedade. Então, nós podemos acalmar o bebê com a nossa fala, com o nosso toque, com massagem. A mãe que amamenta coloca o bebê para mamar, para sugar o seio. Então, isso tudo são técnicas que ajudam a aliviar a ansiedade e a dor do bebê, né? E a gente sabe que essa dor também, assim como na gente ela é rápida e passageira, né? A dor de uma punção, no bebê ela também vai ser uma dor que vai passar rápido, né? Então a gente acaricia, canta, conversa com a criança e a gente sabe que a gente vai conseguir confortar ela e a gente está fazendo uma coisa que é pro bem dela, né? Pro bem maior, com certeza. Doutora, a gente aqui no Vida e Saúde tem trazido informações que queremos que gerem impacto no nosso telespectador. E esse dado que a senhora trouxe aqui, de que apenas 45% dos bebês são testados dentro do prazo ideal, é um dado até um pouco triste, né? Você tem um recado para os pais ou futuros papais que estão nos assistindo agora, para que a gente realmente crie uma consciência de que é necessário manter a carteira de vacinação em dia, manter os testes em dia. Fala para esses pais agora, doutora. Papais, mamães, então assim, agora ainda mais que a gente está vivendo esse momento especial, diferente, que é o único na vida de todo mundo, né? Mesmo
passando por esse momento difícil, a gente precisa, né? A gente precisa estar atento ao calendário de vacinação, precisa estar atento aos testes essenciais do recém-nascido, porque isso vão ter impacto durante toda a vida dessa criança. Então, a gente vai influenciar não só ali aquele momento da primeira infância, mas toda a vida da criança, a vida adulta dela e a qualidade de vida que ela vai ter, né? Então, às vezes, a gente se esforça tanto para dar uma boa alimentação, para dar uma boa casa, para dar lazer para as crianças, mas a gente não pode desfocar do que é principal para elas aproveitarem tudo isso, que é a saúde. É o cuidado básico. Doutora Tamara, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, viu? Eu que agradeço pelo convite e gostei muito de participar também com vocês. Tá certo. Olha só, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, o Dr. César Vasconcelos vai falar um pouquinho do que a doutora estava dizendo aqui sobre a missão dos pais de ensinar aos filhos conduta moral, prestatividade, autocontrole emocional e visão espiritual da vida. Tudo que vai muito além daquilo que a gente pode dar, talvez de palpável, não é não? Como é que a gente consegue passar esses valores aos nossos filhos? Daqui a pouquinho o assunto do Claramente e ainda aqui no programa tem essa torta de repolho. Olha isso, gente. É Vida e Saúde, voltamos já já.